Definição de função. Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função f de A em B, denotado dessa forma, é uma regra que associa a cada elemento x pertencente ao conjunto A um único elemento y pertencente ao conjunto B. Nós vemos aqui que, para definir uma função, é preciso então três elementos essenciais: um conjunto A, um conjunto B e uma regra ou uma lei que nos diz, dado um elemento do conjunto A, como se tem associado a ele um elemento do conjunto B. E essa associação de um elemento x do conjunto A dando um elemento y no conjunto B é tal que esse y é unicamente determinado a partir do elemento x. Escrevemos simbolicamente essa definição de função da seguinte forma: f de A em B é dito uma função se e somente se para todo elemento x pertencente a A existe um único elemento y pertencente a B, tal que y é obtido a partir do x pela função f. O que a gente escreve dessa forma: y é igual a f de x, ou seja, y é obtido do x pela lei, a regra, que define a função f. A é dito domínio da função f. B é dito o contradomínio da função f. Então, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é dito contradomínio. Exemplo: seja a função f dada dessa forma. Aqui a gente vê que o nosso domínio é o conjunto dos reais. Então, o domínio da f, vamos escrever assim de forma simplificada, R. E o contradomínio, nesse caso, também é o conjunto R. Está especificado aqui o contradomínio. Nessa notação, eu estou dizendo que o R aqui é o domínio da f e aqui o contradomínio também é o R. A regra que define essa função consiste em dizer que, dado um x, o y corresponde ao x2. Porque y é igual a x2, aqui você está dizendo como você está associando ao elemento x do domínio da f um elemento y no seu contradomínio. Então, y é obtido a partir do x, tomando o quadrado do x. Então, f de x, a regra aqui, consiste em, dado um x no domínio da função, tomar o quadrado desse x. Então, f de x igual a x2 é a regra. Por que isso aqui é uma função? Lembra que a definição de função
a gente tinha que ter para todo x pertencente ao domínio da f, nesse caso o domínio é os reais, está especificado aqui, tem que existir um único y no contradomínio, que também é os reais. E esse y se relaciona ao x, nesse caso, pegando o quadrado. Bom, aqui, a única coisa que precisa ser observada é, será que dado um x, esse y igual a x2, ele é único? Ou seja, ele é fixado unicamente pelo x? Então a gente vê que sim. Dado um número real x, tomando o quadrado de x, você produz um número bem definido. Então, existe um único y obtido a partir do x, tomando o quadrado de x. Então aqui a gente pode pensar assim, alguns casos, para a gente entender como é que funciona a ideia da função. Por exemplo, se você pegar x igual a menos 2, então menos 2 é um elemento do domínio. O y, que essa função f de x, nesse caso igual a x2, essa é a regra, associa a x igual a menos 2, é você fazer a seguinte operação, menos 2 ao quadrado, que a gente sabe dá 4. Então veja, se x é igual a menos 2, o meu y ele é um único valor, e nesse caso igual a 4. Se x for igual a 0, quem é o y? Ele consiste em fazer 0 elevado ao quadrado, dá 0. Mais uma vez, dado x igual a 0, tem-se associado um único valor y, nesse caso, 0. Se x é igual a 2, o y corresponde a 2 ao quadrado, que também é 4. Aqui a gente tem y igual a 4 é o valor associado ao x igual a menos 2. Agora, esse mesmo valor y igual a 4 é associado também ao 2. Isso aqui não está violando essa definição de função. Por quê? O que essa definição aqui ela está dizendo é que a cada x no domínio existe um único y. Então, se x é menos 2, o y associado a menos 2 pela regra f de x igual a x2 é 4. Se você pega x igual a 2, o y associado a x igual a 2 é 4. Ou seja, o fato de você obter o mesmo valor 4, neste exemplo, associado a dois valores distintos de x, não invalida essa propriedade aqui. Porque você não está impedindo que possam existir dois valores de x no domínio que tenham o mesmo y associado pela regra f. É o caso dado aqui. Se x é menos 2, o y, nesse caso, dá 4. Se x é igual a 2, o y dá 4. O que essa regra aqui ela requer é que a cada x você tenha um único y. O que não quer dizer que para x diferentes você não possa ter, em alguns casos, associado o mesmo valor de y. Então é importante, nesse exemplo, a gente atentar para esse caso. Vamos considerar agora o caso de uma regra f que não define uma função. Então, seja f definida no intervalo fechado menos 1 e 1 em R. Então, dado um x no domínio, temos associado um y, nesse caso, definido como sendo a solução dessa equação x2 mais y2 igual a 1. Então, a regra f consiste nessa equação, ou seja, dado um x, o y associado ao x
é a solução de x2 mais y2 igual a 1. Então vamos ver se essa regra f determina uma função. Para fixar ideias, vamos considerar o caso x igual a menos 1, um dos extremos do intervalo. Então, o y associado a esse x igual a menos 1, a regra impõe que esse y satisfaz essa equação. Então a gente tem aqui x2 mais y2 igual a 1, como x igual a menos 1, o y associado é a solução dessa equação. Que resulta em y igual a 0. Ou seja, se x é igual a menos 1, a regra f nos dá um único y, neste caso, igual a 0. Analogamente, se x é igual a 1, o outro extremo aqui do intervalo, então o y associado a esse x igual a 1 é obtido resolvendo essa equação, que é a regra f. E aqui, mais uma vez, resolvendo a equação, a gente obtém o valor y igual a 0. Então, se x é igual a 1, a regra f nos dá um único y associado a esse valor. Nesse caso, 0. Agora, vamos colocar aqui, tomar o valor x igual a meio. Ou seja, meio é um ponto nesse intervalo, então é um dos valores que x assume. Se x é igual a meio, o y associado a esse valor de x é a solução de um meio ao quadrado mais y2 igual a 1, ou seja, 1/4 mais y2 igual a 1. Ou seja, y pode ser raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, nesse caso, se x é igual a meio, a regra f nos dá dois possíveis valores para y. Raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, não temos um único y associado a esse valor de x. Logo, essa regra f ela não define uma função. Porque para ser função, para todo valor x no seu domínio, tem que haver um único y associado. E a gente encontrou um valor no domínio da f, onde isso já não é verificado. Então, basta, nesse caso, a gente encontrar um caso onde a regra não se aplica, para caracterizá-la como função, para que a gente conclua que essa regra não é função. Embora existam valores no domínio da regra f, no caso x igual a menos 1 e x igual a 1, onde a regra associa um único y, não é verdade que isso acontece para todo valor no domínio da regra. Ou seja, f não é a função. Porque esse caso aqui, x igual a meio, nos dá dois valores. Para ser função, teríamos que ter um único valor y associado ao x igual a meio. Como isso não se verifica, concluímos então que f não é uma função. Vamos agora definir o conceito de imagem de uma função. Seja então f uma função definida do conjunto A no conjunto B, segundo uma certa regra
y igual a f de x. Então a gente define a imagem da função, e aqui a gente usa essa notação. Então a imagem da função f é o conjunto dos elementos y pertencente a b, tal que y é igual a f de x e x pertencente ao conjunto A. Então, o que a gente está associando por imagem da f? A imagem da f é o conjunto de todos os elementos do conjunto B, ou seja, y pertencente a B, só que esse y ele está associado ao x, pela regra f. Então, a gente considera todos os elementos x de A e calcula o y associado a esse x. O conjunto de todos esses y associados aos x que estão no domínio da função forma um conjunto que a gente chama de imagem da função. Então a imagem, a gente vê, ele é um subconjunto do contradomínio B. Aqui é preciso a gente ter uma certa atenção, porque dada uma função f, domínio A contra domínio B, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Em alguns casos, pode acontecer da imagem coincidir com o contradomínio, mas isso não é necessário. Então, por exemplo, consideremos essa função f domínio e contradomínio são os reais. Vamos supor que a regra que define essa função seja y igual a x2. Então, meu f de x aqui é x2. Então, aqui, se a gente for usar a definição de imagem da função f, a imagem da f é o conjunto dos y em B. O B aqui é R. Então, a imagem da f é o conjunto dos y pertencente aos reais, tal que esse y ele é igual a x2 e o x pertence a R. Então, estamos usando aqui a definição de imagem da função f. Agora, esse conjunto que a gente escreveu aqui, ele ainda pode ser identificado como sendo o intervalo 0, fechado em 0, a infinito. Por quê? Qualquer que seja o número real x, o y associado a esse x, pela regra f, consiste em tomar o quadrado de x. Então, se x é 0, o y associado é 0. Se o x é negativo, o y associado a ele é um valor positivo. E se o x é positivo, o y também é positivo. Então, como resposta, a regra f, ela nos dá que qualquer que seja o x real, o y igual a x2, ele vai estar nessa faixa fechado em 0 até mais infinito. Então, nesse exemplo, a imagem ela não coincidiu com o contradomínio, que o contradomínio é R e a imagem é parte da reta real, intervalo fechado em 0 até mais infinito. Aqui um outro exemplo, se a gente considerasse a função f y igual a x, ou seja, o f de x é igual a x nesse exemplo. Aqui,
a imagem da f consiste no conjunto dos y pertencente aos reais. O B aqui é R, onde y igual a f de x, nesse caso, y igual a x, e o x, um número real. Ora, esse conjunto consiste exatamente em todos os valores x reais, porque y real, onde y é igual a x e x real, então esse conjunto, na verdade, consiste nos x reais, ou seja, é o próprio conjunto dos números reais, ou seja, a imagem coincidiu com o contradomínio. Então, esse aqui é um exemplo, o primeiro que a gente viu, a imagem é subconjunto do contradomínio. E esse outro exemplo, a imagem é o contradomínio. Mas lembrando que nem sempre a imagem coincide com o contradomínio da função. Vamos definir agora o conceito de gráfico de uma função. Seja uma função f do conjunto A no conjunto B. Aqui a gente define o gráfico da f como sendo o conjunto de pares ordenados do tipo x, y, pertencente ao produto cartesiano dos conjuntos A e B, tal que y é igual a f de x com x pertencente a A. Então, a primeira observação que a gente tira aqui é que o gráfico de uma função é um subconjunto do produto cartesiano dos conjuntos A e B. A gente lembra aqui no que consiste o produto cartesiano dos conjuntos A e B. Ora, se A é um conjunto e tem elementos genéricos, vamos dizer, x, e se B é um outro conjunto que tem elementos genericamente denotados como y, então o produto cartesiano de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados do tipo x, y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Ou seja, o conjunto de produto cartesiano, aqui, ele especifica de forma muito precisa uma ordem. Então, você tem A cartesiano B. Então, é um conjunto de pares ordenados onde o primeiro elemento do par é um elemento do conjunto A e o segundo elemento do par é um elemento do conjunto B. Então, o produto cartesiano de dois conjuntos é um novo conjunto formado a partir dos conjuntos A e B. Então, na definição de gráfico de uma função, você tem, dada a função f, dois conjuntos, o domínio e o contradomínio. Então, o gráfico da f é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento do par é um elemento do domínio. E o segundo elemento do par é um elemento do contradomínio. Mas esse elemento do contradomínio, ele é tal que ele é obtido a partir da regra f, ou seja, o y é igual a f de x. Então, dado um x, esse y ele não é qualquer elemento do contradomínio da f. Ele é um y no contradomínio que está associado ao x, ou seja, é um y igual a f de x.
Então, por exemplo, aqui, seja f a função definida por essa regra aqui. Então a gente vê aqui que o domínio e o contradomínio, nesse exemplo, é o mesmo conjunto dos reais. Então o gráfico da função f, usando a definição, é um conjunto de pares ordenados x, y, pertencentes a, nesse caso, o A é R, o B é R, então, subconjunto de R, cartesiano R, que a gente, em geral, escreve como sendo R2, ou seja, o plano R2. Esse x está em R, e para esse x, esse y, ele é fixado pela regra. Nesse caso, y é igual a x2. E aqui o x, ele assume todos os valores no seu domínio, então x pertencente a R. Aqui a gente ainda pode escrever isso sabendo que o y associado ao x é x2, então eu poderia escrever isso simplesmente como sendo o conjunto dos pares ordenados do tipo x, x2, tal que x pertence a R. Isso aqui é o mesmo conjunto que está escrito aqui. Então, o gráfico da f é um conjunto de pares ordenados. Vamos tentar aqui dar uma representação gráfica desse conjunto. Ora, o gráfico da f é um conjunto de pares ordenados, ou seja, nesse caso, R cartesiano R, que a gente identificou como sendo o plano R2. Então, a gente sabe que uma representação do plano, lá na geometria analítica, pode ser feita utilizando o seguinte recurso. Aqui a gente tem eixos cartesianos. A gente costuma chamar esse eixo horizontal o eixo x e o eixo y. Mas eu não vou fazer essa notação, usar isso aqui não. Vamos simplesmente deixar essa reta aqui horizontal representando a faixa de valores onde o primeiro elemento do par ele está definido, ou seja, reais. O eixo vertical ele representa a faixa de valores que o segundo elemento do par pode assumir, nesse caso o y. Então, essa representação que está feita aqui, na verdade, é o que a gente entende por R2. Então, esse eixo vertical representa todos os números reais, o horizontal também, então tem R, R, e o conjunto de todos os pontos nesse plano, representado aqui pela essa figura, corresponde a um elemento x, y, de R cartesiano R. Então, todo ponto aqui que eu não vou marcar, ele é um elemento de R cartesiano R. Agora, o gráfico dessa função f, ele é um elemento de R cartesiano R. Por definição, a gente vê aqui, é o conjunto do x e y pertencente a R cartesiano R. Mas ele não consiste de todos os pontos de R cartesiano R. Porque todos os pontos de R cartesiano R corresponderia a todo esse plano representado nessa figura, nesse diagrama aqui. Mas não, o gráfico de f, ele é o conjunto de pontos do tipo x, x2.
Então, o segundo elemento do par, ele não é tão arbitrário quanto parece, porque ele depende do valor x, que é o primeiro elemento do par ordenado. Então, vamos imaginar, por exemplo, alguns valores específicos para x. Então, se x é zero, vamos imaginar o eixo horizontal representando o primeiro elemento do par e o eixo vertical representando o segundo elemento do par. Então, por exemplo, se x é zero, o primeiro elemento do par é zero, x2 é zero, então a gente teria que 0, 0 é um valor do gráfico da f. 0, 0 seria o ponto aqui que corresponderia à origem desse sistema de eixos cartesianos representado na figura. Aí, continuando, a gente pode pegar outros valores, por exemplo, menos 1, x igual a menos 1, o y associado, que é x2, daria 1. Então, menos 1 e 1 pertence ao gráfico da f. Então, o menos 1, vamos dizer que estaria aqui. Quando x é igual a menos 1, o y é 1. Esse valor de y eu convenciono, então, marcar na vertical. E o par ordenado corresponderia aproximadamente esse valor aqui. Esse ponto aqui, marcado aqui, ele tem uma coordenada x igual a menos 1 e uma coordenada y igual a 1. E você pode continuar dando valores. Por exemplo, se o x ele é 1, o y também é 1. Então, para ordenado 1, 1 pertence ao gráfico da f. Aí, se você marcasse aqui, usando uma escala, uma unidade aqui, x igual a 1, a gente tem associado um y igual a 1. A gente teria mais um ponto aqui. E se você for dando valores para x, repetindo esse procedimento, e fosse marcando os pontos y correspondentes, você teria um conjunto de pontos que teria mais ou menos o aspecto dessa curva aqui. Ou seja, todos os pontos nessa curva representada aqui, eles são pontos do tipo xy, onde esse y aqui, ele está associado ao primeiro elemento do par pela regra f, ou seja, dado x, o y x2. Vamos considerar o exemplo de uma função constante, domínio R, contra domínio R, cuja regra, por exemplo, y igual a 2. Então, f de x aqui é 2. O gráfico da f, conjunto dos pontos x, y, pertencente a R, cartesiano R, onde o y é igual ao f de x. Nesse caso, a regra associa a x um y, f de x igual a 2. Então, y é 2. E o x assume todos os valores reais. Que o domínio da função f é o conjunto dos reais. Então, esse gráfico é um subconjunto do plano R2 que pode ser escrito também dessa forma x2, porque o y, sendo constante, a gente pode fixá-lo já com seu valor dado pela regra. Então, isso aqui é o conjunto dos pontos de R2, ou seja, R cartesiano R, tal que x é real.
Então vamos representar o conjunto desses pontos no plano R2. Então a gente tem aqui o eixo horizontal, eixo vertical, e aqui a gente coloca os valores de x. Então se você pegar um valor genérico, x, o y associado a esse x é 2. Então vamos marcar aqui em escala, vamos dizer que o 2, isso aqui é o 2. A gente teria esse ponto aqui. Qualquer valor x que a gente tomar, como o y associado é sempre o mesmo, é fácil ver que o gráfico dessa função constante corresponde a uma reta horizontal. Todos os pontos nessa reta são pontos do tipo x2. Então o gráfico da função f é representado no plano R2 por uma reta horizontal. Observação. Essencialmente, vamos tratar com funções cujo domínio e contradomínio são subconjuntos dos números reais. Então esse é o caso que a gente vai se fixar. Uma segunda observação é que muitas vezes uma função vai ser especificada meramente dando a regra, sem dizer a priori quem seria o domínio. Contradomínio, sempre um subconjunto de R, que a gente pode supor como sendo o próprio R, no caso mais geral. Mas, se a gente não diz quem é o domínio, ou seja, especifica a função apenas pela regra, então a gente vai assumir, por convenção, que o domínio da f é conjunto de todos os números reais para o qual f de x está definida. Então, essa convenção nos diz que, para essa função definida apenas pela especificação da regra, a gente teria por domínio conjunto de todos os x reais satisfazendo a condição da gente poder calcular a raiz quadrada de x mais 1. Ou seja, para calcular a raiz quadrada de um número real, é preciso que esse número real seja maior ou igual que zero. Então, o que nós estamos calculando aqui é a raiz quadrada de x mais 1, o que nos obriga que tenhamos x mais 1 maior ou igual que zero. Ou seja, nesse exemplo, x maior ou igual que menos 1. Ou seja, o domínio da f, nesse exemplo, seria o conjunto de todos os reais satisfazendo essa condição. Então, isso aqui pode ser escrito como conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual que menos 1. Ou uma outra forma de se escrever esse conjunto é usando a notação de intervalo. Nesse caso, intervalo fechado em menos 1 até infinito. Nota que é uma convenção, o infinito é um símbolo. E a gente sempre convenciona num intervalo onde tenha infinito a deixar como aberto essa parte que se refere ao infinito